Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Queria saber de vocês se a internet está ok, está estável. Bom dia. Eu tô aqui para convidar vocês que amanhã a gente inicia o nosso desafio Start Parte 2. Bom dia, onde a gente vai explorar alguns protocolos de jejum, suplementação, enfim, o nosso desafio queridinho de sempre para colocar em prática. Como que foi o feriado de vocês aí? Como que vocês se portaram com a alimentação? Se foi comeram como não houvesse amanhã? Bom dia, está ok. Eu comi bem. Comi coisas. O som tá muito baixo? Deixa eu ver aqui. Bom dia. Bom dia, só confirmem pra mim o som. Oi, Dri, tudo bem? A minha foi péssima. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, então, vocês coloquem aqui nos comentários como foi a alimentação de vocês. Obrigado, Euli. Tá ótimo o som. Eu vou falar um pouquinho, então, dar uma introdução mais ou menos sobre o que a gente vai falar no desafio, que amanhã inicia. Fui a Vitória, até regulei um pouco a boca. Nossa, que legal. Foi em Vitória, conseguiu comer bem. Tá gatona, beijos do Rio Grande do Norte. Me comportei, fiz jejum, alimentação limpa na janela. Maravilha. Esse programa que está começando é bom para quem já faz jejum há bastante tempo? Também. Vão ter protocolos avançados e iniciantes também. Ontem, falando um pouquinho dos meus dias, ontem eu fiquei um tempão em jejum, acho que a minha primeira refeição do dia foi às 18 horas, 17 para 18 horas. Então, não comi algo tão saudável, mas como eu fiquei mais tempo em jejum, enfim, também não estou mais com propósito de emagrecimento, então ontem foi um dia que eu estava sem fome, então mesmo que eu não tenha o propósito de emagrecer, quando eu não estou com fome eu deixo o jejum levar. Deixa eu ver aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios, alguns protocolos de jejum e a diferença de cada protocolo, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Os protocolos, gente, depois vocês falam aqui qual o protocolo que vocês têm mais facilidade, que vocês praticam com mais frequência. Quem tem diabetes é bom, é ótimo. É a melhor ferramenta, é o jejum intermitente com uma alimentação mais pobre em carboidratos. Então, existe o protocolo 12 por 12, que você come 12 horas no dia. Por exemplo, você para de comer às 7 da noite, você vai comer às 7 da manhã. Esse é o jejum fisiológico básico. Esse jejum, quem amamenta, qualquer pessoa, gente, criança, todo mundo, 12 horas é o fisiológico, não tem contraindicação nenhuma, deveria, na verdade, ser o mínimo aí da maioria das pessoas, principalmente pessoas com obesidade, mas é um jejum, assim, que mesmo para quem é magro, mesmo para quem tem, quem está amamentando, quem está grávida, enfim, 12 horas não tem nenhum problema, porque você tem 12 horas do dia para se alimentar e para repor os seus nutrientes, principalmente no caso aí da gestação e no caso da amamentação, que eu vi, vocês sempre estão me perguntando sobre isso. 16 horas. 16 horas já envolve essa extensão, né, do jejum um pouco maior. Então, se você para de comer às 7, você volta a comer sua próxima refeição no outro dia, ao meio-dia, na média. Ou, por exemplo, se você é aquela pessoa do café da manhã, você toma café da manhã às 7, você vai almoçar à 1 da tarde e depois só vai comer no outro dia, de manhã novamente. Então dá 16 horas, dependendo da refeição que você prefere pular, né? Então esse jejum, na minha opinião, esse jejum também ele é muito básico, assim, a não ser quando a pessoa está muito magra, a pessoa tem desnutrição grave, não faz sentido uma pessoa ficar pulando refeições. Mas para a grande maioria, mesmo para uma pessoa magra que quer manter a saúde, uma pessoa que
não tem problema em baixo peso. Eu jejum 16 horas esporadicamente ou de forma alternada, eu acho ele fantástico. Para quem quer emagrecer, ele é o primeiro iniciante, né? Aquela pessoa que nunca fez jejum, começa... Então, ele é o básico do básico e é super necessário. Depois a gente vai falar sobre as horas, tá? Percebi que o café da manhã está mais para um ritual do que a fome mesmo. Exatamente, Laila. Porque muita gente, algumas pessoas preferem o café da manhã, mas fisiologicamente, naturalmente, nós temos pela decorrência do jejum noturno, naturalmente a gente acorda com menos fome. Então, o cortisol ali de manhã é o nosso horário maior, pico, então alguns hormônios da fome estão mais inibidos. Então, para muita gente, estender esse jejum matutino é muito mais fácil, porque a gente já vem dessa diminuição do apetite aí devido ao jejum noturno. Então, tem o jejum 20 por 4, 24 horas e 5 por 2. Esse 5 por 2 é aquele jejum que você, 2 dias na semana, reduz as suas refeições a 500 calorias. Por exemplo, segunda e quarta, você só vai fazer uma única ou 2 refeições, mas que não vão passar de 500 calorias, tá? Esse é o protocolo 5 por 2. Então, aqui eu vou falar sobre os principais benefícios do jejum, além de emagrecer, porque se fala que jejum não tem nenhum benefício a não ser da restrição calórica. Não acontece isso é mentira. Alguns mecanismos fisiológicos deles são mais intensificados quando você está sem comer, principalmente a autofagia. O que é autofagia? A célula se consome. Por exemplo, não vem o alimento, você está em um jejum aí de 24 horas, o seu organismo ele degrada as células como se fosse uma limpeza mesmo, ele vai se alimentar dele mesmo. Né? A gente queima gordura, a gente utiliza a gordura como fonte de energia e a gente faz esse reset celular, que isso não acontece de forma tão intensa quando a gente come toda hora. A autofagia ela acontece em graus mais leves, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você não está num jejum tão longo. Mas durante o jejum mais intenso, esse processo ele vai ser mais intensificado, ele vai ser mais potencializado. É só a gente olhar no reino animal, né? O cachorro quando ele está doente, o gato quando está doente, ele para de comer, ele não aceita se alimentar, principalmente quando é algo relacionado ao sistema digestivo, ele fica sem comer até se recuperar. Então, porque o corpo entra nesse modo de autorreparação. Isso acontece muito intensamente quando a gente faz jejum. Tá? Então, assim, os efeitos de cada protocolo. Muita gente faz os 16 horas, a gente vai falar isso muito no desafio, o jejum 16 horas, para algumas pessoas ele para de fazer efeito, porque a pessoa entra na homeostase, meio que, por exemplo, a pessoa consome 5.000 calorias, tá? Ela está obesa, consome 5.000 calorias. Quando ela começa a fazer jejum 16 horas, ela naturalmente vai ter uma redução calórica. Então, digamos que de 5.000 ela vai consumir 3.000 calorias, certo? Naturalmente, essa pessoa que está obesa, só dela reduzir esse período de horas que ela se alimenta e a quantidade de alimento, ela vai perder peso, tá? Então, o jejum de 16 horas, para quem tem sobrepeso, para quem come muito e tem uma redução, vai funcionar. Às vezes não funciona tão bem para uma mulher que já come pouco, que faz várias refeições, mas ela já come pouquinho, ela não tem muito sobrepeso, tem lá 5, 6 quilos. Às vezes ela até desincha um pouco, ela percebe nas roupas, mas ela não tem uma queda significativa na balança. Então, justamente porque essa pessoa já consome ali uma quantidade de calorias mais adequada, então ela não vai ver tanta diferença. Já isso modifica quando a pessoa faz jejum de 24 horas. Por quê? Porque 24 horas é um tempo maior. Digamos que o jejum de 24 horas você comeu ao meio-dia hoje e vai comer só amanhã ao meio-dia. Então é um período mais estendido. Quando você for quebrar o jejum depois de 24 horas, essa redução calórica vai ser muito mais intensa. Então, quando a gente coloca alternadamente, né, nesse caso da mulher que tem lá 5 quilos a mais, que já come pouco, quando ela estende esporadicamente esse período de jejum, alternadamente, ela vai ter resultados mais expressivos do que o 16, tá? Aí, depois de até 48 horas, o uso de proteínas do organismo, mas proteínas mal formadas, células, né? Que não é músculo, tá?
Não se preocupem que a gente, depois da água, a proteína é o elemento mais abundante. Então, várias coisas, vários células, né, são compostas de proteína. Então, muita coisa que não está funcionando bem, ela tem uma eliminação muito maior no jejum de 48 horas. Após 48 horas é uma queima mais intensa de gordura, é muito bacana para o emagrecimento. Então, sei lá, uma vez a cada 20 dias você fazer um jejum de 48 horas para dar aquele boom, é fantástico. Lá no canal de assinantes a gente tem muito, a gente sempre propõe um jejum um pouco mais intenso, nos desafios isso acontece também, e alguns dias com menos horas para ter essa alternância. 120 horas, o início de uma autofagia mais intensa. Então, as 120 horas é aquele jejum, assim, aquela pessoa, por exemplo, que tem câncer, que está muito inflamada, uma pessoa que está com um grau inflamatório no organismo, uma artrite, que ela está tendo muitas dores, uma pessoa que tem uma dermatite, qualquer doença, qualquer inflamação com um grau muito elevado, o jejum de 120 horas, que dá o quê? 5 dias, né, gente? Então, essa pessoa ela vai ter um efeito da autofagia nessa questão inflamatória muito mais intenso do que o jejum de 16 horas, obviamente, porque esse fator da autofagia celular, como a gente, as células, nós somos feitos de micropartes, então é cumulativo. Quanto mais horas, tá difícil hoje. Desculpa, gente. Então, quanto mais horas a gente faz de jejum, nesse caso da autofagia celular, mais intenso vai ser esse grau de reparação, devido, né, nosso organismo ser muito complexo. A gente é composto de muitas células, micropartes. Então, um jejum mais intenso, ele vai ter esse benefício. Aí tem um jejum de 7 dias, é incrível que eu sigo um médico, ele, na verdade, ele é árabe, mas ele é radicado nos Estados Unidos, eu já postei alguns vídeos dele. Ele diz que é cardiologista, há muitos anos, ele além de ser clínico, né, cardiologista, a parte clínica, ele é cirurgião. Então, eu vi uns podcasts, infelizmente o conteúdo dele é só em inglês, ele falando que os pacientes dele, por exemplo, ele fazia uma cirurgia num ano com um paciente, colocava stent. E era muito forte a recorrência, porque os pacientes não mudavam a sua alimentação, eles não mudavam os seus hábitos. Daí, no ano posteriormente, o paciente precisava fazer outro procedimento, colocar outro stent, fazer um outro procedimento nessa questão cardíaca. E ele falou que, ele declarou, ele relatou que era muito complicado, né, que os pacientes ficavam com um grau muito elevado de risco, né, porque essa questão cardíaca é muito importante. E ele começou a estudar sobre o jejum intermitente e aplicar para os pacientes. Então, ele dizia que, para muitos pacientes, principalmente cardíacos, ele falava, olha, fulana, faça um jejum de 7 dias. Então, esse protocolo de 7 dias, nesse caso de uma inflamação muito intensa, uma inflamação crônica, ele falava, olha, você tem que colocar em prática o jejum de pelo menos 3 dias, e alguns ele indicava o de 7 dias nessa questão inflamatória cardíaca. E ele falou que depois que ele começou a prescrever o jejum mais intenso, mais estendido para os pacientes, a recorrência de cirurgias reduziu. Então, ele tinha menos casos de reincidência, né, na questão inflamatória, devido ao fator do jejum. Que as pessoas começavam a mudar seu estilo de vida, né? Faziam um jejum mais longo e depois do jejum mais longo, com certeza depois de um jejum de 7 dias ou de 3 dias que seja, a gente começa a ver os nossos hábitos e a repensar a forma que a gente se alimenta, né? O próprio jejum de 24 horas, você já muda muito a questão dos seus hábitos, a questão da urgência da alimentação, aquela coisa de beliscar. Então, a gente se remodela. Eu digo, o jejum intermitente é a verdadeira reeducação alimentar, reeducação do apetite. 7 dias dá 168 horas. Tá errado. Tá errado, mas foi colocado com a intenção de 7 dias. Obrigada, Gidelvan, pela dica. Então, assim, o que eu quero esclarecer para vocês, desde 24, desde 48, de 3 dias, de 4 dias,
ou de 16 horas, o jejum ele tem inúmeros benefícios além do emagrecimento. A Patrícia diz que pesava 83 quilos e hoje ela está com 83, hoje ela está com 48. Patrícia, manda suas fotos no direct, por favor. Meu Deus, de 83 para 48, fantástico, fantástico. Estou começando de 14 por 10, né? Que dá uns 24 horas. Então, Patrícia, manda essas fotos, por favor. Fiquei curiosa. Então, deixa eu mudar aqui o slide, finalizando aqui. E a dúvida, e a dúvida que surge nessa questão do jejum, e a gente vai falar muito disso no desafio, até já sugerimos ali os suplementos, a questão que precisamos suplementar. Obrigada, Patrícia, vou aguardar. A questão o que acontece, que eu sempre falo, hoje em dia, quem faz jejum, quem não faz jejum, a grande maioria das pessoas tem alguma deficiência nutricional. Às vezes é uma deficiência leve e às vezes já é um grau de deficiência mais intenso. Então essa pessoa vai ficar cansada, ela vai ter falta de memória, cabelo quebradiço, unhas fracas, enfim. Então a pessoa nunca fez jejum, tem muita gente que está dessa forma que eu falei. Mas por quê? Porque ela se alimenta mal, ela não absorve bem os nutrientes e de qualquer forma ela vai ter algum déficit devido ao fator que o que ela come não possui nenhum nutriente. Come poucos alimentos ricos em nutrientes, né, que é o que a gente realmente necessita. Nós precisamos de calorias, de macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, mas precisamos de micronutrientes, que é uma lista imensa. Zinco, potássio, magnésio, ferro, selênio, complexo B. Só o complexo B a gente tem 12 tipos de vitaminas do complexo B. Vitamina D, vitamina K, enfim, é gigantesca a lista. Então, possivelmente, todo mundo vai ter uma deficiência, certo? Então, assim, se a pessoa vem de uma deficiência, como eu já vi isso muito com alguns casos de pacientes que eu já tratei com suplementação. A pessoa, ela tá lá com a ferritina em 20. Aconteceu isso de uma paciente, está com a ferritina em 20, ela queria emagrecer ainda, mas a ferritina em 20 é uma deficiência de ferro muito intensa. E aí o que acontecia? Quando ela fazia jejum, ela tinha muita dificuldade em manter o jejum, porque ela já vinha de um déficit de ferro. E o fato, por exemplo, se a pessoa faz uma refeição no dia, e se ela não come alimentos que contenham uma quantidade de ferro significativa, ela vai sentir ainda mais esse déficit, porque ela vai lá, ela faz jejum e come, por exemplo, pão ou come qualquer outra coisa que não tem nada de ferro, que é, digamos, a deficiência principal dela. Então, essa pessoa vai ter muita dificuldade, porque o organismo vai sempre dar sinais de que algo está faltando, e principalmente quando essa deficiência ela é mais intensa. Então, você precisa ficar atento aos sinais. Tem muita gente que fala, eu tenho muita compulsão quando eu saio do jejum de 24 horas. Se você está equilibrado, a ideia é quando você faz 24 horas, você não sentir tanta fome. Ontem, por exemplo, eu fiz 18 ou 20 horas e eu estava super bem. Eu poderia até estender, mas, óbvio, eu não queria fazer um jejum mais longo. Mas para quem está com um déficit, eu já estive nesse lugar também, quando eu descobri que eu tenho uma deficiência crônica de B12, então quando eu não suplementava de forma adequada, eu tinha mais dificuldade em manter o jejum, porque me dava muita fome. Então quando eu comia, parecia que o mundo ia acabar mesmo. Eu queria comer rapidamente, aquela coisa, nossa, precisava comer. E mesmo assim parece que não foi o suficiente. O volume foi adequado, mas não me sentia assim 100% saciada. Então, por isso que a gente tem que sempre, né, se você tem essa compulsão, se você tem essa ansiedade para comer toda hora, se você fica cansada, sem disposição, não consegue ir para academia, com certeza está vinculado a uma deficiência, né? Todo mundo tem. Então, por isso que a suplementação, em muitos casos, ela é muito importante para você conseguir adequar o jejum, porque você vai ter mais facilidade em manter, você vai ficar mais saciado, tá?
Eu estou falando sobre isso, Luana, sobre a compulsão. Então, não existe um item isolado. Você precisa ver essas vitaminas aí, o ferro e a B12 são um dos elementos principais. Então, quando a pessoa suplementa, ela vai sentir muito mais facilidade, então o jejum vai acontecer de forma muito mais facilitada, né? Eu digo que essa questão da suplementação, para mim, eu tenho estudado muito nos últimos anos e mudou completamente a minha vida, na questão da disposição, até da habilidade, da disposição de fazer várias tarefas, questão mental, menos estresse, menos ansiedade, mais disposição para fazer exercício. Então, gente, é fundamental. Nosso corpo é muito inteligente. Então, assim, o jejum é fundamental, mas precisamos de nutrientes para cumprirmos nossas funções vitais. Não são só calorias. Porque se fosse assim, contanto que você coma, você fique bem. Hoje a gente tem um quadro digamos que essa geração atual, eles só comem besteira, né? Comem muito junk food, muita comida industrializada. E estão cada vez mais ansiosos, com obesidade, sentem fome com muita frequência, porque não tem nutrientes, né? Comem volume de calorias, mas não é o adequado. E para a gente funcionar, outra coisa que é muito, muito importante. Quando a gente vai fazer um tratamento psiquiátrico, ou com qualquer médico, eu estou com uma inflamação, ou eu estou com depressão, eu estou com isso, eu estou com aquilo. A grande maioria, não todos, tá? Mas uma grande maioria não vai pedir muitos exames. Nessa parte nutricional é zero, quase nada. Então, assim, eu peço para os meus pacientes, às vezes, ferritina, ferro sérico, eu faço uma investigação mais aprofundada e ainda alguns profissionais se incomodam com isso. Mas porque eu quero entender a dinâmica ali nutricional. E na minha consulta presencial eu utilizo o aparelho da biorressonância e que às vezes ali eu consigo identificar alguns fatores que se casa com os dados dos exames bioquímicos. Então a gente vai ver, e às vezes, o que acontece? Como eu tenho esse conhecimento da parte nutricional, isso para mim fica muito claro, mas de repente para algum psiquiatra, ele vai lá, o que vai acontecer? Ele vai lá, não pede exame nenhum, ele vai ver, você vai relatar que você está com insônia, com depressão, não tem ânimo, vai lá e te dá um remédio controlado. Vai maquiar os sintomas, vai te ajudar com os sintomas, mas o principal, por exemplo, se você tem um déficit de B12 ali muito intenso, você não vai resolver a causa. Você vai continuar sempre, enfim, você vai tratar com outro tipo um outro viés, sendo que você não vai resolver, você não vai dar o combustível que precisa. E a questão nutricional é o combustível. Então, assim, para você ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa emocionalmente estável, você tem que estar com essa parte fisiológica, bioquímica em dias, porque a cabeça não é separada do corpo, né? A gente é totalmente conectado. E, enfim, então, muitos dos sintomas que a gente tem, principalmente nessa questão de alguns transtornos mentais, eles estão muito relacionados. Eu li um livro, antes de finalizar a faculdade da nutrição, O Poder dos Nutrientes. E esse livro é um psiquiatra fantástico, americano, que ele só trata os pacientes dele nessa linha de suplementação. Então, ele via lá, o paciente tinha excesso de cobre, que era tóxico, tinha deficiência de zinco, deficiência de metilfolato, de ácido fólico, e aí tinha algumas estereotipias. Então, existe um viés muito forte, mas infelizmente a gente ainda está num caminho muito longo para alcançar, né, que as pessoas tenham esse tipo de tratamento adequado, ideal para a necessidade delas. Mas é importante que só o fato, mesmo que você tenha alguma deficiência nutricional, que isso te atrapalhe, mas o fato, gente, de você, quando você faz jejum, o fato de você deixar o seu organismo quietinho ali, em silêncio, pelo menos um período do dia, sem ficar colocando toxinas para dentro, carboidrato, elevando a insulina o tempo todo, só o fato de você dar essa pausa para o seu organismo, você já vai estar cuidando dele de alguma forma, você já vai estar facilitando alguns processos, tá? Então, o fato de você evitar ali comer coisas que não são saudáveis num período do tempo, deixar a tua insulina, a tua glicemia mais equilibrada, isso vai ser ótimo, tá?
Eu sou outra pessoa após jejum e alimentação low carb. Karine, eu concordo com você. Realmente a alimentação muda a gente. Meu filho de 13 anos deu depressão, eu comecei a pesquisar, fiz por conta própria o exame de lítio e vitamina D. Estavam muito baixos, levei ele e medicou com lítio e vitaminas. É uma boa vertente aí, né? Um viés muito interessante. Você vai se sentir nutrida e sem fome após a ingestão de bastante proteína. Realmente o fato de que quando você come ovos, carnes, abacate na alimentação, você vai ter muito mais saciedade, porque são alimentos ricos em nutrientes, né? O ovo tem nutrientes. Se eu já fui gorda, já fui gordinha, tá? Mas não em excesso. Pesei 15 quilos a mais do que eu tenho hoje. Meu corpo era muito diferente, mas o que eu mais percebo na diferença na minha vida, isso foi até depois meus estudos na parte da suplementação, que eu comecei a suplementar com antioxidantes, com algumas vitaminas mais intensas para que são efeitos na pele. O que mais eu percebo que o jejum e a suplementação me trouxeram foi o fato de estar com a aparência mais jovem. Isso para mim foi realmente mudou completamente. E o fato de ter muito mais disposição, de que quando eu tinha 20 anos, então vivia cansada, vivia estressada, tinha muita olheira, tinha muita alergia, assim, e hoje outra pessoa. Algum problema por um dedo de leite no café durante o jejum? Quebra sim. Melhor não, sem o leite. Sou obesa mórbida, de quanto tempo devo fazer o jejum para emagrecer? Paty, você já tentou fazer de vez em quando de 36, de 48 horas? É um protocolo muito intenso, fazer de forma alternada. O açafrão é um ótimo antioxidante, gosto bastante. A cúrcuma, me sinto uma senhora de 89 anos. Vamos mudar isso, Gorete. Fiz o desafio de agosto, continuei fazendo jejum. Já recuperei a maioria das minhas roupas que estavam perdidas. Maravilha, parabéns. Comecei a fazer o jejum de 24 horas, uma vez por semana, intercalar o jejum 16 horas. Você acha que se tomar um copo de vinho na minha janela de comida vai fazer muito mal? Todos os dias? Acho que de vez em quando não tem problema. Quero seguir o jejum, mas o intestino é ruim. Quero fazer uma consulta particular. Você está em São Paulo, Ricardo? No link da bio tem ali o contato do WhatsApp. Quem fez bariátrica pode fazer jejum? Com certeza. Contanto que fique de olho na parte da suplementação e nutrientes. Salvador. Temos a consulta online também. Se você vier a São Paulo, também tem a possibilidade. Como saber se tem dificuldade em absorver proteína e gordura? Na questão absortiva, intestino, tu vai perceber quando você come. Todo mundo vai digerir, dependendo da eficiência, alguns vão digerir mais rápido e outros menos. Gente, já fiz jejum, mas não sabia o que comer no término. Tenho medo de ir para a academia fazendo jejum de 24 horas, mas tenho medo de desmaiar. Então vai com menos horas. Bom dia, quero fazer o jejum, mas estou um pouco perdida. Tem muita coisa que você vai se achar rapidinho. Entra no desafio também. Pré-treino quebra o jejum? Depende. Se for proteína, whey, quebra. O jejum pode tomar colágeno? Eu acho que dependendo da quantidade não vai ser significativo. O que fazer para tirar o mau hálito? Lauro Ribeiro mandou. O Laí Ribeiro, água com limão, mastigar a folha de hortelã também, você andar com a folhinha de hortelã, e cravo também, mastigar o cravo ajuda bastante, e tomar bastante água. Então é isso, gente, espero então que esse vídeo também vai para o YouTube, então a gente inicia amanhã, nós vamos ter também um chat que a gente vai tirar as dúvidas, o pessoal entra, faz as dúvidas, para entrar no desafio, tá lá no link da bio, eu vou postar nos stories. Percentual baixo de gordura pode fazer jejum? Aí depende do seu objetivo e a frequência com que você faz jejum, tá? Flavinha, você está cada dia
Mas maravilhosa, obrigada. Olha, gente, esses últimos upgrades que eu fiz na minha suplementação, me senti muito bem. E na pele, principalmente, claro que a gente tá com um filtrinho, uma makezinha, mas a creatina pode tomar sim. Meu intestino é péssimo, como posso melhorar? Gente, magnésio, cloreto de magnésio, lá no desafio a gente já vai postar, já postou as dicas dos suplementos, e o magnésio sempre tá, né? É fantástico, fantástico, fantástico. Eu amo, amo, amo magnésio, magnésio é vida. Você é maravilhosa. Ai, obrigada, gente. Beijo pra vocês, então. Boa semana. E nos vemos lá no desafio. Pra quem entrar, não percam, vai estar maravilhoso. Tchau, tchau pra vocês.